Bem-vindos a esta aula, este encontro. Beleza? Seguinte, a gente vai fazer uma reflexão aqui, eu vou fazer uma indicação de doutrina de processo do trabalho, mas vai servir também como uma reflexão e a gente precisa entender uma coisa que está acontecendo nos concursos da magistratura, do trabalho e que isso interferiu na produção acadêmica, vamos dizer assim, produção acadêmica não, nos livros, sendo mais direto. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o livro do Godinho estar desatualizado, e ele está desatualizado. Mantenho essa minha ideia, essa minha opinião de que o livro do Maurício Godinho Delgado não serve mais para concurso da magistratura, porque não como leitura principal, porque ele não tem mais atualização suficiente, né? Reforma trabalhista, decisões do STF. Agora, além das decisões do STF, a gente tem teses do TST e isso começa a ficar cada vez mais defasado. E no lugar das atualizações focarem nessas decisões, nessas leis novas, ela preferiu se fechar no âmbito acadêmico, muito mais ali acadêmico puro, sabe, de academia mesmo, de mestrado, de doutorado, e com uma inclusão, por exemplo, na parte de sindicalismo, de algumas coisas muito etéreas, muito abstratas, e essas coisas abstratas muito difícil de encaixar num concurso. Mas isso tem a ver com o fato de que a gente não tem mais concurso, ou não tem mais, não. A gente não tem tido com aquela frequência da minha época de concursos para a magistratura do trabalho. Então, o que eu penso é o seguinte, que as coisas se retroalimentam, né? E a gente acaba criando um ecossistema. Quando a gente tinha os concursos regionais, a gente tinha 3 a 4 concursos por ano, então estava sempre muito aquecido este ponto. Então, você não queria fazer o TRT 2, mas você queria fazer o TRT 1, então você comprava um livro e aí você reprovava, aí já abria o TRT 4 logo em seguida, você fala, não, vou fazer esse, consigo viajar para lá, encaixa no meu bolso, moraria no Rio Grande do Sul, beleza, vou lá, faço o TRT 4, compro outro, fui bem, fui mal, compro outro livro, passei para a discursiva, compro outros livros. Isso acaba alimentando a linha editorial de concursos, né? Acaba fomentando a criação de livros. O exemplo é o Maurício Godinho Delgado, que não teve livros ali entre 2017, posso estar errado, 2021, não teve livros novos, demorou para sair uma atualização. E a gente tem a editora LTR, que eu nem sei direito se existe mais, mas a revista LTR, que era uma coisa que existia há 80 anos, salvo engano, posso estar falando besteira aqui, mas existia há muito tempo, tá bom? Eu lembro que no escritório do meu pai tinha livros e livros, assim, estantes lotadas, assim, era metade da sala, era livros da LTR, que era legislação trabalhista, e a revista acabou. E isso se deve pelo mesmíssimo motivo, ao meu ver. A revista LTR ela deixou de ter um perfil prático, que é um perfil muito condizente com o concurso público, e ela passou a ter um perfil puramente acadêmico. Então, você chegava lá uma revista, ela não vem com nada que você consegue profissionalmente aplicar. Eram questões como ecossocialismo, igualdade ambiental e tal, que são coisas legais, um ou outro artigo, mas você receber todos os artigos e não conseguir aplicar e utilizar nada de uma revista inteira, que é cara, aí acaba não sendo viável. Então, a falta de concurso, ela afastou a linha editorial do direito do trabalho, do processo do trabalho, da praticidade.
E ela começou a se tornar cada vez mais etérea. Eu dei o exemplo do livro do Godinho, eu dei o exemplo da revista LTR. Mas a gente tem um exemplo mais claro, mais próximo. Dessa vez eu não vou citar o nome do livro para não fazer propaganda contra. Mas era um livro de processo do trabalho. No final eu vou falar a indicação. O que você estuda em processo do trabalho para magistratura do trabalho. Mas, era um livro de processo do trabalho e a gente tem uma OJ, uma orientação jurisprudencial, falando sobre juntada ou não de convenção de norma coletiva, convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. O que o livro faz? O livro traz uma tese contrária, completamente contrária a essa orientação jurisprudencial. Então, você tem uma orientação jurisprudencial, fala X. O livro sustenta Y. A meu ver, por honestidade intelectual, o que o livro deveria fazer? Deveria falar, a OJ fala isso, mas o entendimento que eu sustento é este aqui, que a juntada de norma coletiva pode ser assim, assado, contra a OJ. Mas, assim, o principal é citar a orientação jurisprudencial. É uma questão que, doutrinariamente, é o que faz sentido, mas, ao lado disso, que traz para o leitor uma garantia de que aquilo ali que ele está lendo é o que ele consegue levar para uma prova, levar para uma reclamação trabalhista como advogado, consegue apresentar para o professor na faculdade, consegue, entende? Então, é isso que precisa, essa segurança precisa existir. Mas aí entra aquilo que eu disse. Esse livro, salvo engano, está não sei, eu nem vou olhar aqui, ele não está não está aqui atrás, então fiquem tranquilos. Mas esse livro ele está na 6ª edição, vou chutar, 5ª ou 6ª edição. Então é um livro que não provavelmente pegou ali o finzinho daquela época de concursos e pegou provavelmente o 2º concurso nacional. Então não teve aquele, sabe, não viveu aquele ecossistema que era criado pelos concursos regionais. Então, a gente vê que a falta de concursos regionais, concursos como são os concursos da magistratura estadual, que a gente tem, no momento que eu estou gravando esse vídeo, teve recentemente TJ Tocantins, a gente teve TJ Ceará, eu posso estar falando errado também, Ceará, Santa Catarina, que foi um seguido do outro, TJMT, salvo engano. Então, exatamente, TJMT é que eu comento as provas, então eu vou lembrando conforme vai. É que eu penso mais na matéria do que qual concurso é, mas, enfim. Tirando essa abstração do lado, eu falei aqui 4 ou 5 concursos de magistratura estadual em, sei lá, talvez 6 ou 8 meses. Tudo bem, a magistratura do trabalho nunca chegou nesse número de 4, 5, de 6, 7 concursos por ano, como é na magistratura estadual. Às vezes, se você colocar MP estadual, defensoria estadual, o número vai embora e não volta mais, né? Mas a questão é essa, a questão é que a gente tem uma compreensão muito clara, e isso para mim é muito claro, por isso que eu trouxe essa reflexão, de que se eu sou um autor, um escritor de direito penal ou de direito civil, eu pego a minha linha editorial e eu vou levar em consideração o fato de que a gente tem 6, 7 concursos de magistratura por ano, defensoria MP, então triplicaria esse número. Então eu teria 20 concursos por ano que poderiam tomar como base o meu livro. Então eu, como autor, pensaria nisso. Na magistratura do trabalho, isso fugiu. Então o direito do processo do trabalho ficou com uma parte a menos, e eu vou dizer dessa forma, mas eu não sei, eu não sou editor, eu não sou dono de editora de livro para saber, mas uma parte do mercado ficou de fora. Então ele está falando para outras partes, para outros públicos. Então talvez
não existe essa preocupação com atualização e com trazer posicionamentos mais, como que eu posso dizer, posicionamentos mais majoritários, mais seguros, para se colocar numa prova de concurso de magistratura. Porque o autor não está preocupado com isso. Porque as pessoas, talvez, que comprem o livro dele para seguir, isso é uma reflexão, teoria minha, tá? Não estou falando que é assim que eles agem. Ele não tem essa preocupação com o mercado do concurseiro. Ele está preocupado com outras coisas, talvez com a advocacia, talvez com a parte acadêmica, mas não com o concurso. Quando a gente estava lá na época da magistratura, com concursos regionais, a gente estava numa época pré-Instagram, pré o jeito que a internet é hoje. Gravar um vídeo assim era uma coisa, com essa qualidade de câmera, era uma coisa extremamente cara. Tem que lembrar que era TechPix, provavelmente, na época. Era Sony Cybershot, né? E hoje em dia o pessoal usa com o mesmo sentimento nostálgico de usar uma Polaroid, de usar uma máquina fotográfica de filme. Então, a gente teve essa época. E nessa época, a produção de livros de direito e de processo do trabalho era muito diferente do que é hoje. Hoje a gente pega 3 ou 4 de direito do trabalho, talvez exagerando, né, esse número, 3 ou 4 de processo do trabalho, talvez exagerando, e ainda com esse risco de pegar um livro e o livro não pender para o lado majoritário ou nem ter a preocupação de trazer uma OJ ou uma instrução normativa dentro do texto, porque ele privilegia colocar um entendimento minoritário para fins acadêmicos ou enfim. Pensando nisso, lá no vídeo que eu falo do Godinho, eu indico o Henrique Correia, porque a gênese do livro do Henrique Correia, posso estar errado, mas eu peguei lá desde o comecinho, era concurso, tá? Sempre foi um livro voltado para concurso. Era manual, depois virou curso, salvo engano, do Ellison Miessa também. Então, a minha indicação de direito e processo do trabalho, considerando tudo isso que eu falei, é o livro do Ellison Miessa. Não tem como fugir. Os outros livros de processo do trabalho são muito bons. A gente pega Carlos Henrique Bezerra Leite, a gente pega Mauro Schiavi, a gente pega Felipe Bernardes, são livros muito bons, com muita didática. O livro do Felipe Bernardes é muito leve de ler. Você sente que vocês se preparam em conjunto para processo civil, porque ele é muito processibilizado, vamos dizer assim. Mas para ter essa segurança que eu falei no decorrer do vídeo de hoje, você precisa, quer dizer, você precisa não, o ideal, o essencial, o livro mais indicado é do Ellison Miessa. Tudo bem? Então, assim, me fala aí o que você acha. Eu sinto muito que esse ecossistema do direito do processo de trabalho, em termos de curso, em termos de livro, em termos de... caiu muito nos últimos tempos. Eu senti essa diminuição. Quando diminui, naturalmente, não é uma crítica, mas como a gente tem menos gente, né, naquela área, a qualidade tende a cair, porque é menos gente trocando ideias sobre aquele assunto. Então, se antes eu escrevia um artigo sobre um tema de acúmulo de função, por exemplo, sustentando a posição de que não existe acúmulo de função, outro professor com outra experiência, com outra bagagem, com mestrado, com doutorado, enfim, em outro local, mestrado fora, não sei, poderia trazer uma outra perspectiva. E um outro poderia fazer uma terceira perspectiva. Nesse conjunto dos 3 artigos desse exemplo, a gente teria uma discussão acadêmica e possivelmente um resultado na prática muito mais robusto.
Então, por essas e por outras, a minha última coisa que eu vou falar hoje é: eu torço para que volte o concurso regional, exatamente porque isso acabou reduzindo e bastante a evidência do direito do trabalho. Eu tenho menos produção acadêmica, eu tenho menos gente interessada em concurso e menos, cada vez menos, o enfraquecimento acontece meio que naturalmente. Pode ser uma viajada, mas é uma reflexão que eu venho aqui trazer. E no mais, é isso que a gente